Olá, olá! Estamos de volta com o nosso Conecta Mamãe. Hoje estamos no 4º episódio e esse está destinado a ter grandes emoções, porque a convidada de hoje vai trazer um testemunho incrível. A Morgana Bettispor, uma grande amiga minha de muitos anos, que hoje estamos aqui com outro propósito, né, amiga? É verdade. Dá um oi aí pra galera. Bom dia, pessoal. Estamos aí. Vamos ver se eu consigo ajudar alguém a ser mais feliz também. Hoje ela vai contar a história, um pouco dela, um testemunho, na verdade, né? Ela passou aí por algumas turbulências, hoje ela já consegue vir aqui falar sobre, tranquilamente. Talvez chorando. Mas eu Todo mundo, a gente chora junto. Isso acontece muito aqui nesse podcast, né? Sobre emoções, maternidade não deixa de ser sobre emoções profundas, né? Então a gente decidiu convidar a Mo para vir contar realmente a história dela ali de quando ela engravidou, né? Ela passou por algumas coisinhas, então a gente vai ouvir aí o que ela tem para contar para nós. Então, vamos do começo. Vamos começar do começo. Na verdade, eu tenho vários problemas diagnosticados, né? Eu tenho dois úteros e ovário policístico. Então, perante a medicina, é impossível. Tinha passado por diversos ginecologistas, né? E cada um tinha uma opinião. Ou tira um útero, ou tira o outro, ou, sei lá, junta eles, enfim. Ninguém tinha um diagnóstico possível. Porque a possibilidade de fazer cirurgia era perder os dois e não conseguir E é algo engravidar. raro, amiga? Mas não é tão raro assim, porque existem dois tipos de útero, o de Delfo e o bicorno. O meu é o de Delfo, eu não sei direito explicar, mas enfim, é como se fosse um que se dividiu em dois. Então, perante a medicina, impossível. Mas já tinha escutado vários casos, né, de ter gravidez com dois úteros, mas não com os ovários policísticos também, né? Então, era porque são dois, né? dois problemas. Eu já estava casada, acho que fazia uns 4 anos, e não tinha conseguido engravidar, ou um pouco menos disso, não me lembro de cabeça agora. Até que meu pai ficou doente, né? Ele pegou Covid, foi pro hospital, ficou 20 e poucos dias na UTI e veio a falecer. Na verdade, perdi minha referência, né? Meu pai era a minha luz. Teu herói, né, amiga? Eu sei, Sim. eu acompanhei esse amor lindo de Maravilhoso. vocês dois. 60 dias depois da partida dele, eu descobri que eu tava grávida. Isso Deus. só um milagre mesmo, não tinha outro caminho. Então, tudo isso, uma gravidez de risco, a gente não sabia o que fazer, não podia levantar uma cadeira do chão, não podia fazer caminhadas, não podia fazer nada, só Existir. existir, só cuidar da gravidez. Mas graças a Deus foi uma gravidez tranquila, tudo bem que eu engordei absurdamente, porque eu tive que tomar hormônios, tomar corticoide, para amadurecer pulmãozinho, hormônios 300 mg por dia, para poder dilatar o útero. E como dizia a minha obstetra, ele tava no útero que não servia para nada, desse tamanho. No menor útero ele tava. Que era difícil até os exames, né? Não cabe nenhum DIU nesse útero. Tanto que quando a gente faz preventivo, ela coleta dos dois, né? Nesse útero menor, ela tem que coletar com aqueles coletor de virgem, porque ela falou, não tem como entrar. Não sei como é que esse neném nasceu dali. Tanto que quando ela tirou ele, ela não conseguia mais botar a mão dentro para poder limpar o útero. Então, foi realmente um milagre, assim, não tem outra explicação. E ele nasceu prematuro, com 36 semanas, mas não precisou de nada, nem de incubadora, de nada. Só ele tava com alguma coisa abaixo, teve que tomar um mamazinho logo que ele saiu, assim. Então, foi realmente um milagre de Deus. Aí, quando ele nasceu, eu pensei, pronto, agora o meu buraco tá preenchido, tá tudo bem. Agora, vamos em frente. Porém, com 17 dias da vida dele, eu perdi minha mãe. Aí eu não sei mais o que eu tava vivendo de luto. Se era o luto do pai, o luto da mãe, o luto da mulher que tu é antes de ter um filho, né? Então era Puerpério, né? Era Você tava literalmente no teu pico do puerpério. uma bagunça, não sei, sabe? Eu acho que minha mãe, de fato, só ficou neste plano pra cuidar de mim até minha gravidez findar e tá tudo bem. Aí ela resolveu voltar pro pai, porque o amor deles era... Eu também testemunhei um pouco desse amor, dessa família linda. E realmente era... Você via amor em qualquer gesto deles, um com o outro. E a vida que eles levavam juntos. Então, eu tenho certeza... Até no dia, né, amiga, do velório, a gente já falou, né? Ela foi arrebatada. Ela foi encontrar o amor da vida dela. Foi. Tanto que ela tava sorrindo, né? No caixão. Ela Linda, não tava nem... O pai escorria uma lágrima no dele. O da mãe, ela tava sorrindo. Então... Quando me falam de puerpério, enfim, eu fico pensando que eu não sei o que eu vivi. Talvez eu acho que eu nem
não sei raciocinar. Que eu até falo que meu filho até os 6 meses, ele nem existiu, porque ele era um amado, ele só mamava e dormia. Não me lembro das fases de cólica. Meu Deus. Que bênção. Mas é que talvez eu acho que eu não estava presente, tu entende? Sim. Porque ele deve ter tido várias noites difíceis, assim. Mas meu marido foi extremamente presente, foi extremamente maravilhoso. Teve madrugadas que eu nem levantei, que foi só ele, sabe? Então, a minha sogra foi bem presente também, me ajudou bastante. Então, eu não... De noite, digo, né? Porque no fim de semana sempre teve minha irmã, que sempre me ajudou, sempre esteve perto. Então, acho que esses 6 meses não é que talvez ele não foi um bebê... Não foi difícil. Talvez eu não estava conectada, sabe? Você não tinha condições Não, psicológicas, né? Tanto que eu fui começar a ir para um tratamento psicológico e tal, sei lá, eu acho que quando ele tinha uns 8 meses, porque daí, além de tudo, ele foi pro hospital depois, né? Com 9 meses, ele internou com pneumonia, ficamos 15 dias no hospital. Então, foi barra em cima de barra, e eu acho que eu não entendi o que estava acontecendo, eu acho que eu só vivia, sabe? Acho que eu não sabia, de fato, o que estava acontecendo. E quando eu achei que o Isaac ia preencher o buraco do meu pai, eu perdi a mãe. Aí eu percebi que não existe nada no mundo que preenche buraco. Quem preenche é Deus. Só Deus. Nada além disso. Então, aí eu me entreguei de verdade à vida cristã, de verdade mesmo, e eu senti Deus cuidar de nós. Porque acho que sem... Desculpa, gente. Linda. Traz um lencinho. Eu acho que sem Deus, gente, a gente não é nada, sabe? E eu lembro de uma pessoa que me contou que ela só entendeu o amor de Deus, que ele tem que ser o primeiro de tudo na nossa vida, quando uma prima dela, tia, não me lembro, perdeu um filho. E essa mulher continuou a vida. Nossa. Então, assim, a gente só continua a vida porque ele. a gente sabe que o nosso único é ele. Porque eu perdi o pai e a mãe, a regra correta da vida, né? Agora, quem perdeu um filho, eu não sei mensurar O tamanho da o tamanho dor. dessa dor, né? Então, esse buraco que meus pais deixaram, só Deus preencheu. Inclusive, tu contou pra nós que os teus pais também tinham perdido um filho, né? Aham. Quando eles eram mais jovens, antes de ti. Hoje, eu não consigo imaginar perder um filho. Não faço a menor ideia de onde eu tiraria forças pra Só Deus. continuar, pra... O problema é que a gente tem que seguir. entender que se ele deu, ele tira. Porque é né? dele, né? Porque é dele. Não, com Então, certeza, mas a assim, gente não não... sabe. Tem que Não, ser gente. alguém muito evoluído Altruísta. pra É. conseguir erguer a cabeça perante a isso. E seguir. E seguir. Então, seguir. Então, o amor deles já deveria ser muito Com fortalecido certeza. por essa barra que eles passaram, né? Por esse momento aí que deve ter unido eles demais. E aí, depois de tudo isso, ainda tu passou pela perda dos dois em meio a um puerpério, gente, que é uma fase que a gente já comentou aqui diversas vezes, é uma fase Muito que a gente difícil. fica muito perdida, na verdade, a gente se perde da versão que a gente era antes, a gente se perde do corpo que a gente tinha antes, a gente Da se mulher que a perde gente do era. relacionamento, marido e mulher, a gente se perde de muita coisa, né? E eu Uma acho fase- que a tarefa do marido neste momento ela é extremamente importante, sabe? Porque, claro, tem pessoas que conseguem levar normal, né? Enfim. Mas, assim, eu engordei 20 e tantos quilos. Eu parei de me pesar porque nem a obstetra queria mais. Ela fala, deixa pra lá. E quem que sabe, tu não se sente mais bonita, não Você. se sente mais mulher. não se sente mais E você, graças né, a amiga? Deus, Tu não se reconhece. O meu marido soube compreender, entendeu? Ele ficou na dele, quietinho. Claro que também veio todas as outras, né? Os outros agravantes, né? Das perdas e tal. Mas ele soube compreender cada segundo. Eu acho que vocês, como casal, né? Eu acompanho vocês há 10 anos, né? Sei lá, acho que faz mais, amiga. Se nós estamos juntos há 15. Desde o comecinho, não, né? Mas, assim, desde o começo da história, eu acho que vocês nunca tiveram tão unidos como hoje, Não, né? Perante ao amor de Deus, por vocês, pela família, pela promessa que Deus tem pra família de vocês. E conta agora O quê? pra nós. Eu tô grávida de novo? Meu Deus! Em outra fase, totalmente É outra diferente, fase. Eu falei, né? talvez esse puérpero eu vou Eu conseguir fiquei curtir muito meu feliz nenenzinho. por isso, pra você curtir tua gestação de Ó, outra e forma. mais uma vez, totalmente inesperado, porque eu tava com sangramento, umas coisas assim, e eu fui fazer uns exames pra ver como é que tava tudo. E no exame ele me falou assim, ó, tu tem ovário policístico, tu não ovulou esse mês, tu não vai conseguir engravidar tão fácil de novo. Pra mim, teus úteros são iguais, eu não consigo ver diferença agora. E eu já tava grávida. Ele nem viu que eu Nesse tava grávida. exame onde E ele tu falou queria, tu isso. tava tentando. Tentando não é Tinha a palavra. ideia, né?
De ter o segundo. Porque meu marido sempre quis muito ter 2 filhos. Mas depois, e eu, antes da perda do pai e da mãe, também sempre quis ter 2 filhos. Mas depois que tu perde o pai e a mãe, eu fiquei meio sem ação, sabe? Do tipo, tá, eu não tenho ninguém pra me ajudar, como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Aí eu vi que eu consegui, deu certo com o Isaac, a gente conseguiu, a gente se vira, a gente leva pra escola, um pouco fica, como diz minha avó, ele é tipo o porquinho de Santo Antônio, cada dia ele tá num canto. Mas daí eu tava na dúvida sobre ter um segundo filho, sabe? Pensando mais em como educar, né? Porque tá tudo meio perdido na minha visão, assim, tá tudo difícil de educar uma criança. Não agora, quando é bebezinho a gente cuida, né? A gente coordena depois, né? Mas como meu marido queria muito, foi tudo bem, amor, então eu vou deixar em aberto, assim. Eu até brinquei com ele, falei, amor, eu vou tentar até os 35, cara, eu faço 35 mês que vem. Ele falou, amor, tu vai me dar 4 meses? Eu falei, vou te dar 4 meses. Ele, vamos até os 36, então. Eu falei, tá bom, amor, até os 36. E no fim eu engravidei em 3 meses, sei lá, depois que eu parei o leite. Eu imagino Deus, eu falei isso, né? Ele deve rir da minha clã. cara. O médico lá falando, nossa, isso aqui tá um campo minado de ovário policístico, vai demorar muito pra você engravidar. E Deus assim... Já preparando a grávida já, pessoa. É isso aí. É só Deus, né? É só Deus, gente, não Deus tem. é o Deus dos milagres. E quem não acredita numa força tão poderosa assim, há de um dia acreditar ou ser arrebatado amiga, do tu sabe que nada. às vezes eu paro pra pensar na vida. Essas últimas semanas eu tô bem com essas coisas de parar pra pensar. Eu até comentei com umas amigas minhas. Está profunda. Eu falo, gente, não é possível. Quem não acredita em Deus, tá, beleza. Não é possível que vocês acreditem que a vida seja isso aqui. E acabou. Essa fatia aqui, sei lá, 60 anos, 50 anos. Tem gente que nasce e morre em 2, 3 anos. É isso aqui, não tem mais nada. Não existe mais nada, não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Não tem como ser isso aqui. A gente tá aqui pra aprender, pra evoluir na minha percepção, né? Mas é algo muito Mas, pequeno, gente, né? isso aqui é nada comparado a tudo que tem depois, Nós a somos tudo pequenos, que a gente né? já E quando viveu. a gente se dá conta da nossa pequenez, a gente não tem como não acreditar em algo maior, Não né? tem como. Não, e quando eu paro pra pensar também que a gente tem só essa vida aqui pra ser essa pessoa, com as pessoas que a gente conhece, que a gente ama, que a gente compartilha, com essa mãe, com esse pai. Pode ser que em outras vidas a gente venha, né, se reencontrar com essas pessoas, mas não vai ter essas recordações. Ao mesmo tempo que parece que é bastante tempo, é muito pouco, né? Passa muito rápido, as coisas voam muito rápido. Coisas terrenas, né? Então, Muito então é pequenas. muito... Por isso que eu acho que a entrega tem que ser diária e intencional, né? Porque senão a gente se esquece. Sabe? esquece. É muito, A eu gente tava vai falando vivendo no agora, né? É automático, muito né? fácil Vive no a gente automático. se desconectar com o que é verdadeiramente precioso na vida, né? E eu sempre digo que o que eu mais tenho de precioso para deixar para os meus filhos é o amor de Jesus, porque eu sei da onde ele me tirou. Ou sei. Por mais que, assim, tem gente que não acredita, eu tenho o meu testemunho. E o meu testemunho, o testemunho que a Moga vem trazer hoje, não tem como a gente não sentir a presença dele em cada detalhe da historiazinha da Moga ou de mim, como eu sei do meu testemunho, porque eu sempre digo que nada melhor do que você lembrar do teu próprio testemunho para te lembrar do que Deus é E capaz todo de mundo tem fazer um, né? e do Todo que ele mundo tem. ainda Todo mundo pode tem um. fazer. Todo mundo Eu até tem. falo que... E é o que maior nos faz permanecer firmes, é o nosso próprio testemunho. Então, lembre do que você passou, de como você estava um tempo atrás, do que você já orou para ter, que talvez hoje esteja aí na tua frente e você não tenha dado o devido valor. Eu sempre falo que tem pessoas que, não vou pedir nada pra Moga porque a dor dela é maior. Cara, não existe dor maior. Não existe. Se a tua dor é um dedo cortado, é um dedo cortado. Tu não precisa comparar a tua dor com a do outro. As bondades de Deus, elas não são esgotáveis. Elas são infinitas. Então, assim, é que nem você ter 2 filhos. Tu vai dar menos pra um do que pro outro. Se um quebrou o dedo e o outro, sei lá, tá com dor de cabeça, tu vai cuidar dos 2. Então, não esgota a bondade de Deus. Os planos de Deus não se esgotam. Então, a gente tem medo. Não vou pedir pra minha vida porque, tem gente passando fome na África, sei lá. Cara, pede pela tua vida, mas também ora pelo outro. Sabe? Deus tem capacidade de atender tudo, né? Então, a gente já veio frisando isso bastante no clã, sobre pedir a Deus, né? Sobre conversar com Deus, sabe? Ter um relacionamento. Com Deus. Eu não tinha ido fazer tratamento psicológico, psiquiátrico nenhum, assim. E conversando com uma amiga minha, ela falou, Moga, tu precisa ir. Tu precisa. Eu falei, mas eu não preciso, eu tenho Deus. Eu falei, não, Moga, mas tu precisa ir. Eu falei, tá bom, então eu vou tentar.
Aí liguei no consultório pra tentar marcar uma consulta com o psiquiatra. Isso foi, sei lá, setembro, outubro, não me lembro. Tem lá pra fevereiro. Falei, beleza, deixa eu agendar. Terminei a ligação, me ajoelhei e falei, Deus, eu não vou precisar ir nessa consulta, até lá o senhor vai me curar. Eu terminei a oração, veio uma mensagem. Morgana, vagou pra amanhã, tu quer vir? Foi, tá bom, senhor, eu entendi. Que eu vou precisar. Eu vou precisar. É isso que eu quero dizer. Claro que sim, Deus cura tudo, mas Deus também fez os médicos, Deus também fez porque os psicólogos, tem momentos, né, na vida em que você vai precisar de um auxílio, de uma medicação. Com certeza. Mas não é a medicação que vai te curar, né? Realmente é você se entregar, você entender tua dor, você buscar a cura, né? Mas a medicação é importante em alguns momentos. É que, por exemplo, no momento que ela estava passando... ela não tem controle. Organizar tudo na tua cabeça. O próprio corpo perde o controle químico, né? Total. Então é aí que a medicação vai entrar. É muita coisa. Mas se não tivesse... Se ele não tivesse me respondido na hora, eu não tinha ido. E se não tivesse essa entrega tua, talvez você nem ia procurar também. Não ia. Tu tava aberta também a tentar, com a amargura, com a tristeza. E você não é uma pessoa assim. Não. Eu lembro que quando eu tava... Enfim, né, naquele momento que eu fui lá, né, que tua mãe veio a falecer e a gente tava lá, eu olhava pra ela e pensava, cara, eu preciso ver o sorriso dela de novo. E eu sabia que a barra tava pesada e que a barra ficou mais pesada ali, né, porque a dor da perca do pai foi algo também muito pontual na vida da Moga, porque o amor, sabe quando tem a gente tem pai e mãe, né, mas tem conexões que parece que vai muito além, né? E a Moga tinha isso com o pai. Então, essa perda já foi difícil. E aí, eu lembro que eu olhava pra ela, falava... E pensava comigo, né? Cara, esse sorriso tem que voltar. E eu só vi esse sorriso de novo agora, a partir da presença de Deus e do Espírito Santo na tua vida. Certeza. Então, o nosso encontro foi totalmente ao contrário, né, amiga? Foi em meio a... enfim, né? No mundo. O passado, né? E a gente se olhar essa semana, as duas lá na igreja servindo, a gente se olhou e falou, só Deus, né? Só Deus pra fazer isso. Se ele me contasse há 10 anos atrás, eu não acreditaria. Então, quando a gente entrega a nossa vida, né, amiga? Quando a gente sabe que existe um propósito maior, sabe? Fazer a vida da gente ser realmente relevante. Valer a pena. Valer a pena. Senão a gente acaba, às vezes, entrando num modo de eu vou acordar, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Abrindo portas que não são pra você e achando que lá tá o teu propósito. Aceitando coisas que você não precisa. Que felicidade é algo que é muito relativo, que às vezes a gente conquista alguma coisa achando que aquilo vai nos tornar felizes. E quando a gente chega lá, a gente vê que não era aquilo uma que coisa ia nos... terrena. Não é aquilo que ia nos transbordar, né? Então, quando a gente fica buscando em coisas desse mundo, dinheiro, até relacionamentos com pessoas, coisas assim, a gente fica atrelando a nossa felicidade àquilo, coisas assim. Aí a gente vai conquistando essas coisas e vai vendo que, na verdade, não. Eu conheço, gente, muitas pessoas que têm, quem olha de fora fala, meu Deus, ela tem tudo, e são extremamente infelizes. São infelizes. Extremamente infelizes. E aí você olhando de fora fica se questionando, mas por quê? Se essa pessoa tem tudo. Mas tudo. O quê? O que é tudo? O que é felicidade para essa pessoa? Porque muitas vezes essas pessoas já não veem mais graça em nada, já não veem mais vantagem em nada, em conquistar nada, em buscar nada, porque nada agrada mais, nada mais faz sentido, né? Então, realmente, é mais uma pauta que eu digo que não tem como ser só isso aqui. Tem que ter alguma coisa além, né? Tem que ter, eu acredito. É o mental, é o físico e o espiritual. E o espiritual, ele tem que vir primeiro, né? Porque ele comanda todos os outros, né? Então, não tem como... eu não vou pensar nisso, eu vou viver no inconsciente para sempre, né? E tudo certo. Não vai ser uma vida onde você vai achar sentido na vida. Por isso que tantas pessoas se entregam a Deus no leito da morte. Porque é ali que eles veem que realmente tudo aquilo que buscou, tudo aquilo que achava que era relevante, se torna muito irrelevante. E aí muitas pessoas são perdoadas e realmente arrebatadas por Deus no leito da morte, porque elas têm esse aquebrantamento do coração verdadeiro.
por talvez elas estarem em um momento assim onde elas percebam Que elas não têm mais nada. não é além tarde disso. demais, Nada. porque elas, né, elas vão ter o perdão de Deus e vão ser salvas, porque se houver o verdadeiro arrependimento e o coração aquebrantado, Deus vai olhar para aquela pessoa e vai salvar. Então, muitas pessoas no próprio leito de morte, elas percebem essa presença e se entregam. Tu sabe que o pastor falou na pregação, acho que foi semana passada, retrasada, que ele queria dar dinheiro pra todo mundo. Ele queria que todo mundo fosse milionário. Pra todo mundo entender. De que, sim, tu vai ter tudo de dinheiro. E agora, meu filho? E agora? E o O que resto? tu faz É. com todo esse dinheiro? Porque todo mundo, parece que a gente, pessoa próspera é quem tem dinheiro, né? Aham. Quem, meu Deus, pode comprar tudo que Sim, quer, mora numa quem casa viaja, maravilhosa, quem viaja. aham. Nada é sobre isso, né? Nada. Tem A pessoa gente próspera. precisa, a gente não vai ser Ó, também óbvio, não sei hipócrita de hipócrita, não falar, precisa, não, não. precisa. Não é essa Mas a não é questão. esse o sentido, né? Aham. Não é esse. Mas tem gente muito feliz, muito próspera, Com com pouco. muito pouco. isso que eu ia falar. É isso que eu Muito falo pouco. pro, Que tu pro olha pra Cadore, pessoa, a ela gente tem um sempre se olha. sorriso. E ele me fala, e são mais felizes. Que nós. São mais Aham. felizes. Um sorriso que mostra a alma da pessoa quando ela Exatamente. te olha, ela tá sempre de bom coração, ela tá sempre feliz. Tu vê Contente. Deus naquela pessoa, assim, pelo olhar dela. E já pessoas que têm muito, não muito, vê. muito, muito, e são mortas por dentro. É. São vazias. Eu li essa semana um devocional e falava de Paulo, né? Paulo foi um dos maiores pregadores de Jesus no pós, né? Quando ele teve a ressurreição, ele voltou para Deus. E o Paulo, né? Ele demorou a acreditar, mas Na quando verdade, ele perseguia, acreditou, né? Ele perseguia e quando foi ele transformado. acreditou, ele virou assim o Chato. maior pregador de Jesus na Terra, né? Quando Jesus já não estava mais aqui. E uma coisa me chamou muito a atenção, que ele dizia que ele aprendeu a ser contente em qualquer tempo com Deus. Porque o que acontecia? Ele era muito perseguido. Porque você não podia nem falar, né? Dar, Jesus, né? digamos, fazer uma pregação. E ele falou que aprendeu a ser contente quando ele tinha comida ou quando ele estava com muita fome. Quando ele estava com riqueza ou quando ele estava muito pobre. Porque do nada ele era preso. Então ele passava fome, ele era... enfim, né, maltratado, enfim. E ele estava sempre orando e sempre contente. E ele falou, eu aprendi a ser contente em qualquer circunstância. E aí você trazendo pro tempo de hoje, o quanto a gente murmura, o quanto a gente reclama por uma coisinha assim, às vezes, que acontece no nosso dia, né? Coisinha pequena. Então, que a gente aprenda também, né, a ser contente em qualquer circunstância. A gente não vai ser palhaço, ser bobo de contente. Não, mas que a gente não seja, tipo assim, aquele estraga Mas até que tem ambiente, gente aquele que estraga é bem prazer, contente. sabe? De que, qualquer coisinha que deu, já vou estragar o dia de todo Reclamando. mundo, já vou ficar reclamando. Vou guardar mágoa, vou exatamente. ficar ressentida. Realmente a gente vê, né, nas pessoas muito esses extremos, assim, a gente vê pessoas muito, e eu acho que a geração antes de nós, mais ainda, eles têm mais o hábito de guardar mágoas, de guardar rancores, Que daí de guardar pro coração já entra também algumas que não coisas. aprenderam a se comunicar, Não, né? eu acho que vem... o mundo Lidar tá com os ficando sentimentos. difícil em várias questões, mas eu acho que também tem várias questões que estão ficando cada vez mais esclarecidas. Claro. As pessoas também, por um lado, estão evoluindo mais na Mental. amizade, no amor, né? Nessas coisas que antigamente era um pouco mais cada um no seu quadrado Sim, e era a isso. geração mudou bastante e a gente tá bem no meio disso, né? Bem no meio. Entre um acolhimento e entre a chinelada, digamos assim. Né? Então a gente ficou bem no meio dessa... Eu recebi um pouco dos dois. Aham, tá tudo exatamente. bem. Meu filho Tá vai tudo receber bem. um pouco dos dois. Também. em casa O meu já também. recebe, no caso. Em casa não é diferente. Até queria ser a mãe equilibrada, na paz. Não assim, vai dar. Mas não somos nós, né? Tu sabe que, voltando assim para maternidade, acho que isso eu nunca contei aqui, mas quando faz um ano, um pouco mais atrás, quando eu e o Maurício começamos a namorar, o Maurício achava que ele não podia ser pai, né? Pelo simples fato de que nunca teve nem uma Deslize. nada, assim, Aham. tipo, ele achou estranho. E a gente namorou 3 anos, eu nunca tomei anticoncepcional, a gente nunca se cuidou em nada, e eu nunca tinha nem Passado passado pelo medo, assim, de ser mãe dele. Ele falou, eu acho que talvez possa ser, né, comigo o problema. E ele foi fazer o espermograma.
E eu lembro que na época o exame deu uma baixa produção, bem baixa produção de espermatozoide. E eu já tinha passado por uma curetagem no meu útero, então eu também tenho ovário policístico. Então a gente ficou naquela de, quando a gente quiser vai ser muito difícil, né? Ele é médico, então o que todo mundo falava ali era isso, talvez vai precisar inseminar até, porque é muito pouca quantidade para chegar lá. E o teu útero também não é dos melhores, então, né? E a gente ficou com isso na cabeça. E ano passado, eu engravidei em agosto. Foi em agosto. Então, vamos dizer ali por maio, uns 3, 4 meses antes de eu engravidar, isso começou a matutar na minha cabeça. Eu falava pra Sabrina, toda vez que eu via ela, meu Deus, eu não quero ser mãe agora, mas eu quero ser mãe, né? Eu quero ter um filho. E se nós não puder? E daí eu começava a fazer as contas, né? Eu já tô com 28, daqui a pouco eu vou ter 29, daqui a pouco eu tô com 30, e daí se nós não puder ter filho, e daí se eu inseminar e não der certo, e isso começou a ficar constante nos meus pensamentos, muito forte. E eu comecei a orar muito por isso, pedir um sinal pra Deus, pra ele. Ele me mandou um sinal bem, bem grande. Cuidado que ele manda letreiro. Mas assim, eu queria engravidar, não naquele momento, mas eu queria um sinal, não sei que é sinal no que eu teu queria. momento, né? No momento de Deus. Eu pedia pra ele, não, se for pra nós, que a gente saiba pelo menos que a gente não vai conseguir, que daí então a gente vai pensar em outras coisas, né? E deu 3 meses, assim, de que esse sentimento ficou bem vivo no meu coração real. E aí ele te mandou que eu engravidei. o sinal. O sinalzinho. Pronto, tá lá já. com a Chamado o sinalzinho. E quando eu engravidei, eu fiquei assim, meu Deus, assim, foi uma coisa que demorou pra cair minha ficha, porque a gente realmente achava que ele não ia poder ser pai. E o Maurício queria muito, ele tinha muito esse sonho. Ele também perdeu o pai cedo, o pai dele infartou com 48 anos. Nossa, não. Super cedo. Eles eram todos crianças, eram 3 filhos. Então, ele queria muito ser pai, porque ele não teve essa figura presente na vida dele. E para nós foi, né, um presente, assim, muito grande. E é um milagre. E eu comentava até com pessoas que eu não conhecia, assim, quando a gente entrava nesse assunto, eu falava, eu tô muito preocupada. Porque quando eu tinha 21 anos, eu tive uma gestação. Eu engravidei e eu tava num momento do meu relacionamento antigo que eu queria terminar. Eu não queria mais ficar com a pessoa que eu estava na época. Porque no meu caso, na minha história, eu fui criada por pais separados. Então, desde adolescente, uma das coisas que eu sempre sonhava era em dar para o meu filho a família que eu não tive, né? Ter pais unidos, que se amassem, enfim. E o meu relacionamento já não estava legal naquela época, eu já queria terminar e descobri que estava grávida. Então, e eu tinha 21 anos, né? Eu desejei não ter aquele bebê, né? Eu pensava muito, ai meu Deus, não é o momento, não é a hora. E eu acabei perdendo o bebê com 14, 15 dias de gestação. E na época, eu fiquei feliz com o que aconteceu, porque eu não queria naquele momento ser mãe. Aí tu se culpou isso pro resto da vida. E aí, quando eu soube que o Maurício talvez não não podia ser pai, eu falei, cara, Deus Castigo. me castigando, porque naquela época eu não queria ser mãe, e eu deveria ter sido mãe naquela época. Então, eu não mereço ser mãe. E aí, ele me juntou com alguém que não pode ser pai para eu não ser mãe. E eu fiquei com isso na minha cabeça meses, até que... Meses, assim, 3, 4 meses. 3 meses ali. até que eu engravidei. Deus perdoa tudo. Ixi. Não, ele não olha para os nossos erros. Eu chorava, eu saía com as meninas, chorava, falava, eu não vou poder ser mãe, porque aquela vez eu não quis ter um bebê e tudo mais, enfim. Coisas, né? E foi essa curetagem que tu teve que fazer? E aí eu perdi e... Não expelia. Não expelia. E eu fiquei dias sangrando, parava. Sangrava, parava. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Quando eu fui para o hospital, eles tiveram que curetar. Meu útero estava cheio de sangue ainda. Tiveram que curetar. Fiquei internada lá. O pai da criança na época não foi nem me visitar no hospital, nem me ver. Então, que bom assim, que... era Deus só, sabia. tipo, sabe, um ok. Realmente eu não queria ter um filho com essa pessoa. Mas, claro, né, que se era o plano de Deus para aquela época, enfim, eu me senti mal por ter ficado feliz naquele momento, né? Mas, né, era o que eu tinha. Pro momento era o que tinha. Essa gestação foi totalmente diferente. Amém, amiga. E abençoada, né? E hoje eu vejo linda. isso. Hoje eu olho, vejo que realmente a gente tá conseguindo dar pro Bento, que eu sempre quis, que é uma família unida, que é um pai, uma mãe ali. Cuidando por mais que a mãe dedicando. faça, né? A mãe seja o elo, assim, do filho, o pai... Gente, ele é mais um menino, né? Eles têm muita importante. conexão, é muito lindo ver eles juntos. Então, é uma coisa que... É muito importante vale esse muito. vínculo pro menino. Sabe que me veio na cabeça agora, da época ali, do início
do puerpério, enfim. Que todo mundo, sabe, né, que nasce uma mãe e nasce 1 milhão pra criticar ao redor, né? Não tem o que fazer. E eu embalava muito o Isaac. Eu embalava muito, porque pra ele dormir eu tinha que embalar. E com o Eduardo, ele dormia um pouco mais fácil, assim, parecia, né? Então eu falei, não, eu vou embalar. Para de embalar esse piá. Ele vai criar barda. Ele não vai querer mais, vai querer só teu colo. Eu falei, que bom se ele quiser só meu colo, é filho meu mesmo. Só a mãe. Vínculo bem Quero, estabelecido. Quero ficar com ele no colo. E a primeira coisa que a psicóloga me falou foi que bom que tu embalou. Porque eu não tinha sentimento pra entregar pra ele, mas eu tinha colo. Então, E o colo de mãe. então é isso que eu digo. Como é difícil. Olha, tipo, tu se culpou por uma coisa que, meu Deus, nem existiu ainda, né? Então, a gente se culpa demais, a gente cria ideologias demais, a gente faz fica olhando esse Instagram, que é uma... Se comparando Se demais. comparando, querendo criar um negócio perfeito, e que não é Que perfeito, não né? existe. Que não existe. Cada mãe tem um jeito de criar o filho e tá tudo bem. E a gente fala muito disso aqui. Nossa, muito bom você colocar eu- isso em pauta. Eu né? falo muito sobre isso porque, meu Deus, eu acho que eu fui a última das minhas amigas a ter filhos, são todas mais velhas, então eu fui a última. E todas criaram bem na paz, assim, bom, eu lembro dos filhos de uma amiga minha que comia a ração da minha cachorra, né? Eu levava a cachorra e levava a raçãozinha junto. Cara, tá tudo bem, A minha filhada faz isso. sabe? Tipo, não vai, Todos vão provar Ela um toma dia ou água outro, do uma cachorro. ração. não vai fazer mal pra criança, entende? É imunidade. Essas regras que o mundo colocou, que, meu Deus, tem que mamar só no peito. Dificultou muito a maternidade. Sabe, mama só no peito, a criança tem fome. Aí E não dá um chora, não, e é. chora. E Por as que, mães que vocês choram acham junto. que antigamente nossas vó tinham 10 filhos? Bom, na minha caderneta de vacinação, a minha mãe anotava tudo que eu fazia. Com 3 meses, eu comia polenta e molho. Com 3 meses. Na minha avó. Ela comeu polenta e molho com a vovó, ela gostou muito. Tamo aí viva, ninguém morreu por isso. Exatamente. É que talvez É como... por isso que hoje muitas mulheres estão tendo dificuldade em querer ser mães. Sim. Sim, porque Tá querem se entrar criando num... muitas barreiras, muitas Exatamente. coisas. Querem Porque entrar num realmente padrão que não se existe. dificultou muito e você tem que levar a maternidade como você consegue. Eu sempre falava que a Clarinha, por exemplo, com 4 meses eu cheguei na minha mãe, ela tava chupando um pirulito. Oh, Dentista, né? É, Mãezinha, nunca falei nada pra minha mãe, porque realmente eu dependia muito dela. exato, eu sou E dessa ela opinião. entregava todo Tudo. o amor e tudo o que talvez ela tenha entregue pra mim. Então, na Clarinha, eu e ela não conseguimos ter esse controle. E eu falo, cara, é essa maternidade que eu tô vivendo, é isso que eu consigo entregar no momento. E tá tudo bem. Do Mateus já foi bem diferente, porque minha mãe também criou a consciência. Então, já foi totalmente ali, até 1 aninho, 1 ano e meio, a gente segurou um pouco mais, doce, essas coisas, então... Mas foi porque eu tinha condições de ter um pensamento diferente, de conseguir também conciliar com a avó isso, mas daí chegava na minha sogra falava... dei um danoninho por dia, tipo, e dava risada. Tá na casa da avó, Pode, eu cara, também eu ia acho. viajar nos meus cursos, ele ficava lá 4 dias. Como é que tu vai Como Não, eu ia que ditar não uma vai dar? regra, Não entende? dá, não. Então, hoje eu vejo o equilíbrio. A Clarinha come fruta, come feijão e arroz. E não foi isso que Não, fez. não é esse o E problema. foi o que eu pude entregar no momento. Sabe que eu sou fã do Dr. Osmar, né? Ele é, meu coração. Ele é da opinião assim, dê tudo pra tua criança. Tudo. Só não exagere. Se o teu filho quer comer um chocolate, dá um pedacinho de chocolate. Isso não vai interferir no organismo Gerar dele, um no diabetes, dente, não um vai fazer sobrepeso, nada. meu Dá. Deus. Tanto que assim, eu nunca disse não pra comida pro meu filho. Nunca. Tudo que ele quisesse experimentar, eu dava. Gente, eu boto o chocolate na boca dele hoje, ele tira. Ele não tem vontade. E não é porque eu disse não, é porque o paladar dele é esse. Então, eu acho que não tem uma regra. Porque a partir do momento que tu coloca uma regra, aí a criança quer fazer o contrário. Já tentou dizer não pro teu filho de 2 anos? Não, esse não, filho. Esse sim. Tu tem que dizer o não de outra forma. Filho, vamos fazer outra coisa. Sabe? Tu tem que sempre contornar. Então, eu acho que E as regras se deixam as você mães é uma loucas. mãe que Deixa. pode, né, proporcionar pro seu filho tudo bonitinho. Beleza? Ótimo Mas não também. se culpe se não conseguir. Mas não se culpe. E não o se problema, compare né, com amiga, quem é que consegue, não é- porque as realidades É são que muito querem diferentes. impor as coisas, Isso. entendeu? Querem que seja desse jeito. Dessa e forma ponto. ou é errado. É, eu Não dá. estou presente em vários grupos de mãe. Eu comprei cursos de amamentação ali quando eu estava com baixa produção de leite. Gente, eu passei 15 culpando. dias pendurada na parede, numa tomada, com uma bomba extratora nos meus peitos, fazendo uec, uec, uec,
Ai, Sim, ela me mandava áudio, todos os áudios. inteiro. Girando pra tentar aumentar a minha produção, porque a criança tinha que mamar no peito, e eu tava enlouquecendo que eu não tinha leite pra dar pra aquela criança, que ele tinha fome, eu não queria dar a fórmula, e daí vem 1000 opiniões, Uma vem guerra. médico Ai, que falando, saco. e não aumentava a minha produção, e tinha que de 2 em 2 horas fazer aquilo, inclusive de madrugada, tá? Você tinha que acordar, amamentar o teu bebê, e no tempinho que tu tinha pra dormir, tu tinha que ir lá tirar leite. Então, era assim, uma rotina muito Exaustiva. Bom, Meu Deus. eu acho que eu apaguei isso da minha memória de tanto ódio que eu passei na época. E chegou um momento que o Maurício falou, amor, Deu. deu, entendeu? A gente tem condições para comprar leite para essa criança. Ele não, a cólica que ele tá tendo não é por causa única e exclusivamente do NAN. Tem mãe que amamenta no peito também tem cólica. Porque ele tinha muita cólica e as pessoas vinham e me falavam o quê? É caso Ele do tem NAN. cólica porque tu O meu às filho não vezes- teve Tem muita cólica, ele mais só por tomou causa NAN. do leite. Entendeu? E aí é muito Materno, comentário, é muita coisa Porque que a daí gente se a mãe vai come, conhecendo. se a mãe come chocolate, Não, se a mãe mãe não pode come comer coisa, nada. então, Nada. então tem crianças que sofrem, que são às vezes que não podem, digamos, intolerantes, né, que já tem desde nenezinho, e aí a mãe tá lá tacando leite na criança da teta, só que daí a mãe comeu leite, Queijo. comeu pão, Ele nem sabe, né? queijo, e É, aí nem tá causando... Não, e outra, daí falavam sobre imunidade. Eu tenho amigas que amamentaram até os 2 anos. As crianças ficam doentes tudo igual. E tem uma amiga, não muda nada. E tem uma outra amiga minha, que é coleguinha do Isaac, inclusive, ela é um risquinho de magrinha, só mamou, nunca mamou peito, mamou, se mamou, E mamou. não fica doente. Gente, ela foi ter. Ela com 2 anos falou, amiga, tu acredita que eu tenho que fazer bombinha? Eu falei, quê? Eu faço bombinha no meu filho desde os 4, sei lá, 6 quantos meses. Aham. Primeira vez que ela teve que usar bombinha foi com 2 anos. E só mamou NAN. Tu entende? Não tem lógica. Acho que cada criança é uma criança, cada organismo é um organismo. Cada experiência é uma experiência. Eu sempre falo, não sei se é porque meu filho nasceu no meio de um turbilhão, eu falo, gente, se eu tiver que fazer cesárea, parto, se eu tiver que sair pela boca, pra onde ele tiver que sair, se ele saindo com saúde, tá tudo bem. tudo certo. Se eu tiver que dar leite NAN de vaca, de cabrito, do que tiver que dar leite, Ele ganhando peso, tá ele tudo comendo, bem, tá tudo entendeu? bem. Acho que... E era assim que nossas mães criavam antigamente. Claro que, Aham. meu Deus, né? Tudo mudou, tudo melhorou e tal, mas... Por favor, né? A gente não tem que botar uma regra numa criança. E a partir do momento que tu botou... Às vezes eu ainda levo, né? Ele na minha avó, na minha tia. Se eu larguei minha criança lá, cara, as regras são deles, não são minhas. Nem todo mundo tem o privilégio de poder cuidar da criança, óbvio, né? Se eu tô levando uma creche, por exemplo, tu vai botar regra? Com 3 meses na creche, eles estão dando comidinha. E tu vai botar regra? Tu não tem tem alternativa, entendeu? Então, a mesma maneira que tu deixa na creche, você libera pra fazer o que quiser com o teu filho, eu acho que a mesma maneira que tu deixa com a tua mãe, com a tua avó, com a tua tia, enfim. Cara, deixei lá, as E regras com são certeza delas, né? elas Tá vão fazer talvez dependendo, algumas coisas né? que a gente não faria, mas casa. com certeza é pra cuidar. De amor, porque, claro. meu Deus, uma avó jamais vai fazer algo Nunca. que não seja pra cuidar do É mãe com bebezinho, açúcar, né? É, exatamente. E eu sou da opinião que, cara, lá tu vai fazer o que tu quer, mas filho aqui em casa é aqui em casa, é diferente. Lá você faz como É a você avó. quiser. É a tua avó. E tá tudo bem, eu acho ótimo, acho Ou que são se não, experiências leva uma diferentes. vez por mês na avó, né? E aceita, né? Sem depender E se daí vira, da avó, né? É, e se vira. Não tem como. Não é meu Hoje em caso. dia, quem trabalha fora, a gente sabe que pra gente Foi a ser gente que mãe, lutou pra gente isso, tá? trabalhar- Eu não sei quem que começou esse movimento. eu também né, já sei aí que igualdade, dependência da mulher. Tava Vamos bom. lutar ao contrário já, galera? Já dá? Já chegou nessa fase? Vamos lutar pra fazer bolo às 4 da tarde, tomar um chamar a chazinho. amiga pra tomar um chimarrão. Enfim, que eu participo Eu desses não queimei grupos. sutiã na aí. praça. Não. E ontem mesmo eu mandei ali um relato tava lendo um relato de uma mãe se culpando exatamente por isso. Ela falando, o meu bebê tá fazendo confusão de bico e eu só choro e eu não sei o que fazer. eu passei por e isso eu não nos sei dois que, nenéns. não sei o que. E aí todo mundo falando pra ela, vai, tenta mais um pouco, mas ela falou ali no texto que ela mandou que o psicológico dela já tá extremamente abalado. Tá que nem eu com Então, aquele até que cano, ponto, lembra? Que sabe, até que ponto a gente é se- melhor a gente entregar para o nosso filho uma mãe triste, uma mãe deprimida, exausta uma mãe psicologicamente, cansada, mas que tá fisicamente. ali lutando contra uma coisa que o teu corpo não tá mais fazendo, ou até que ponto ele quer uma mãe bem, feliz, que dê amor, que dê colinho, que dê tudo para ele e mamar na mamadeira. Sabe? Eu digo que tem brigas que não vale a pena comprar. É. Tipo assim, você tem que tirar a fralda do teu filho até os 3 anos. Por quê? Porra! Por quê? Opa! Coloca o pi, Marco! Por quê?
Por que eu preciso fazer isso? Deixa ele tirar quando ele tiver afim. Aí você tem que tirar o bico dele até 4 anos que vai interferir na arcada dentária. Por quê? Vai no dentista, na Viu, tia amiga? Adna, Tem da aparelho Cami. Invisalign, Eu tenho gente. experiência. Ah, é, tia Nani. Tem amigas minhas que os filhos nunca chuparam o bico e tiveram que usar Dente, tudo tudo aquela todo. parafernália de Sim. pensou, tiveram que até fazer cirurgia de mandíbula e tudo mais. E mães que tiveram filhos que chuparam bico, sei lá, gente, eu chupei bico até os, sei lá, 8 anos. Eu era um bico no nariz, um na orelha, um na boca. E a única coisa que eu tive que fazer Igual o Mateus, não era então, só o Mateus é... Meu, o Mateu e a Clara, eu que lute, Desde que eu né? digo, eu só tive que descer um canino que tava aleatório. Eu usei aparelho. Entendeu? Não tem. A minha mãe Tem chupou o bico e nunca usou aparelho. informação, Sabe? hoje em dia tem muita informação, mas muita informação usada de forma errada Errada. também. As pessoas pegam a informação e usam a favor delas, do que elas querem vender, do que elas elas querem acreditam. ensinar, do que elas acreditam. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito filtro com o que a gente vê Eu tenho, no Instagram. gente, se tem uma coisa que eu tenho é filtro, cara, sério. Pra isso eu bato palma, porque, cara, entra aqui e sai aqui, me desculpem, mas... Não, às vezes, eu tenho filtro, É mas às vezes eu sério. bato boca, porque eu não aguento. às vezes também. Às vezes eu não falo, mas sou, por que né? que eu tenho que fazer isso Mas, com meu filho? gente, eu chego a Mas dá. esquecer, sabe? É válido a gente bater boca Às vezes pouquinho. eu- Não bato. precisam me magoar por isso, mas eu esqueço muito fácil. Graças eu também, a não Deus, mágoa, não tem tenho. uma coisa que entrou aqui e saiu, tá bom, falou isso. Ah, mas o teu filho ainda não tirou a fralda? Não. Não. E Deu sério? uma Sério, ele não regredida tirou. com E agora mano, que eu engravidei com de 3 novo? anos, a Clara. Não, e agora que eu engravidei, amiga? Pi, ela tá lá, às vezes, ele no vai, chão, assim, ó. ele vai querer ser um neném. Bibi. A Clara. Aham. Então, Não, como eu- que eu vou lutar contra Se isso? prepara, se é uma que coisa logo é que tu. ela Não, tá... mas é isso que eu quero dizer. Eu ia tentar tirar bico. Eu falei, quer saber? Que Eu não vou tentar tirar nada. É eles que Eu vou têm ter- que tirar Então, a eu vou fralda. ter, imagina, eu vou ter um neném agora. Daí eu faço o quê, senhor? Ele vai ver o outro usando a fralda. Amanhã eu também quero usar fralda. Sim, era assim. A Ela vai Clara, chupar bico também, eu na quero chupar bico, cabecinha então. dela, se ela parasse de usar fralda, ela não ia mais ser nosso neném. Querida. Então eu não vou parar de usar essa fralda. Então- Vocês me troquem que eu tô cagada. O último vídeo, ela. Pai, tô cagada. Pra ver como não existe Não, um script, não. não tem como a E gente pra ela seguir tirar regra, a fralda, gente. não precisou ficar me torturando, trocando calcinha o dia inteiro. Ela simplesmente tirou. Porque a criança, ela tem o Gente, discernimento chega um de momento. parar. boa a gente acerta. Não, Se eu pego a receita eu do bolo mesma da manhã, não eu erro. acerto nenhuma. Como é que eu vou Eu, aplicar terrível pra uma bolo. na criança Na do criança, outro? é. Não tem. Não tem. Só que... E comparação, Ah. né? Eu Não acho que- venha me comparar filho com isso, Ou isso coisa me cansa, feia, né? Isso me cansa. Isso eu não participo dessa Com conversa, quantos anos gente. teu filho caminhou? Ai, o meu caminhou com tanto. Ai, mas o meu fala. Ai, sim, o teu é um gênio, né? O teu um novo E o meu tá Einstein. atrasado mesmo. O meu é pronto. coitadinho. Eu acho que o que a gente tem que entregar pra eles é o nosso melhor na fase que a gente tá, com as condições que a gente tem. Criar crianças Amor, independentes, isso. seguras, com autoconfiança, porque Exatamente, os próprios porque pais a nossa muito mimimi geração acabam foi uma geração estragando. que não veio muito com isso. Eu Pronto, vejo falei de diariamente. novo. Porque é verdade, gente, é muito mimimi, não deixa a criança se desenvolver por ela mesma, porque uma criança descobre o mundo a partir da criatividade, da cabecinha dela. Se você faz tudo pro teu filho, se você, enfim, né, aquela mãe que tá sempre em cima do teu filho, vai ser... Dependente. Ele não vai conseguir se virar, entendeu? Quando Não, e crescer, tem porque muitas ele não crianças que aprendeu, ele não sabe quem ele aprendem a é, ele ouvir não um tem não, autonomia. Não aprendem a Acham que estão na Disney. passar pela frustração das coisas, acham que né? tão na Porque pra Disney. elas, as mães vão remediando É tudo tudo, o pai sim, vai remediando tudo. Exatamente. E aí, quando essa criança um dia vai virar um adulto, e quando Daí ele virar um lascou. adulto, como que ele vai lidar com os sentimentos Não dele? Ele vai não vai ter, mais ter a não vai mãezinha conseguir. ali sempre, né? Não vai conseguir, vai chamar a mãe e o pai. Pois é, mas daí fica Porque meio não chato. tem autonomia Fica meio pra, feio. pra decidir, pra resolver os BOzinhos da vida. Então, Não é feito só de como você flores, anda né, amiga? preparando Tem muitas seus fases filhos para difíceis. enfrentarem o futuro deles, né? Porque nós é que preparamos eles. Então, Oh, pensa Jesus, um pouquinho né? nisso. Tem muitas fases difíceis, tem muitos desafios, sim, mas eu acho que é muita coisa boa. E eu acho que é isso aí que a gente tava falando, é dar o nosso melhor, é dar amor, é dar carinho, é preparar eles para serem boas pessoas, né? Porque o Acima futuro de do tudo. mundo está nas mãos das crianças, então são elas que vão melhorar as coisas ou piorar, né? E se culpar menos, se comparar menos, noiar menos com o Instagram, com rede social, vive a tua vida, faz o melhor. Eu vejo muitas pessoas
sendo boas pessoas para os outros e dentro da própria casa, Nossa, daí com Se os você amigos, não tem com os sucesso familiares, dentro de não casa, são não vale boas nada o teu pessoas. sucesso fora. Exatamente, então acho que tem um pouquinho de valor invertido, tem algumas coisas que estão meio Uhum. bagunçadas, mas na maternidade, com certeza, eu tenho certeza que as mães que são mães mesmo, como diz o Maurício, você só tá cansada porque você é uma boa mãe, porque você dá o teu 100% todos os dias, então por isso que você tá cansada. Então acho que essas mães que são mães mesmo, que dão o 100% delas, com certeza se elas errarem, vai ser tentando acertar, né? Não vai ser um erro proposital ou algo assim, porque a gente sempre, 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 sempre quer o melhor para o nosso filho e para nossa família, né? É Amém. verdade. Com certeza. É isso aí, galera. Isso aí. Estamos no nosso horário. Obrigada, Moga, pela Obrigada eu participação pelo maravilhosa. convite. Eu amei ter você aqui. Pedido teu, amei o vou até o fim do testemunho. Amor da minha vida. Além de Obrigada, gente. Espero que maternidade, né? vocês acompanhem até o fim, né? Assistam tudinho. Um beijo e até o Beijo, próximo obrigada. episódio. Beijo, até o próximo. Ai, que demais.